Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Se você não é inscrito ainda, eu convido você a assistir, prestando atenção, é claro, no nosso conteúdo. E caso você goste, ficaremos muito felizes em ter você como mais um dos nossos irmãos, porque esse canal é isso, é uma grande família. Inclusive agora, meus irmãos, aquele ditado que eu e vocês costumamos sempre falar, que não há nada em oculto que não venha a ser revelado, se encaixa perfeitamente com o que está acontecendo com a rede podre de televisão. Há anos a gente fala e sempre somos acusados, apontam o dedo que vocês não têm credibilidade, quem são vocês para estar falando isso, vocês nunca trabalharam na Globo, como é que vocês podem saber, vocês ficam inventando as coisas para causar, para ganhar público e etc. É isso que nos acusavam quando a gente batia a real sobre o comportamento dos artistas da rede podre, sobre o que a pessoa tem que se submeter para entrar ali e o tipo de caráter dos seus contratados. Agora cada vez mais começa a aparecer, claro que de uma maneira ainda sempre pegando leve, porque a mídia, já falei isso para vocês e volto a repetir, quando ela luta entre si mesma ela acaba se destruindo, então eles têm meio que um acordo de cavalheiros, sempre um pega leve com o outro apesar de se odiarem e se detestarem, porque aquilo é um meio de falsidade. Mas escuta só, ex-diretor do Multishow é preso por aplicar golpe em hotéis. A matéria de 12/12/2020 é muito recente. Aí tá no site Terra, né? E você diz, mas que Multishow é esse? Eu mesmo não assisto mais televisão, não sei que Multishow é esse. Mas é da rede podre de televisão. Então aqui podia estar muito bem. Ex-diretor do Multishow da Globo é preso por aplicar golpes em hotéis. Mas eles não colocam. Por quê? Porque vamos pegar leve, vamos falar pouco desse assunto. Entende, irmãos? É assim que a mídia se trata. Inclusive eu não vi outros portais de internet, posso até estar enganado, mas eu não vi outros portais de internet dando importância a essa matéria. Por que será? Agora, quando é uma pessoa conservadora, quando é uma pessoa principalmente cristã, meu amigo, aí pode ser até um desconhecido, às vezes o cara tem uma igrejinha de fundo de quintal e coloca, pastor fazia isso, fazia aquilo. Eles fazem questão de denegrir a fé das pessoas, a imagem dos cristãos e dos conservadores. Eles fazem isso o tempo todo, né? É só peidar um pouquinho mais forte que eles já estão apontando o peidão. É assim que a mídia trabalha. Agora, quando é as cagadas deles aqui, eles fazem questão de não mostrar ou falar por alto. Mas a gente tá aqui para fazer esse outro lado, é por isso que eles nos odeiam. Vamos lá, para eles odiar mais um pouquinho. Ex-diretor do Vai Que Cola, do Multishow, Aaron Salles Torres, foi preso em flagrante no Rio de Janeiro por aplicar um golpe em um hotel de luxo. Além do ex-contratado da Globo, o namorado Johnny de Souza Oliveira, né, o namorado, estavam os dois lá no hotel, né, curtindo, aplicando golpes, olha só. Também estava na mira da polícia pelo uso do cartão de crédito clonado. A prisão ocorreu na semana passada. E os caras só vêm falar agora, família, vê só como é a coisa, né? Eu repito, quando é uma pessoa conservadora, quando é uma pessoa cristã, meu amigo, eles chegam primeiro que a polícia, já ficam lá na porta. O senhor vai prender lá agora, né? O senhor tá prendendo, né? Já tá filmando, já tá chamando o cara de meliante e tudo. Você vê mesmo as matérias que, principalmente os jornais da Record, não sei porquê, eles têm tanta raiva dos youtubers, mas eles fazem questão de denegrir a imagem dos caras. Segundo a revista Época, aqui tá o canal, família, mas eu acho que é o casal, né? O casal se tornou alvo da Polícia Civil do Rio de Janeiro desde os primeiros meses de 2020. Eles passaram o Réveillon em um hotel de luxo em Copacabana e por lá ficaram hospedados até o dia 12 de janeiro. E aí, você tá vendo, família, como essa galera é cara de pau. Você vê o tipo de gente que a rede podre faz questão de contratar e dar lugar, e você vê que só coloca em cargo grande, né? Esse cara aqui era diretor, mano, diretor. Então um cara que é capaz disso aqui, vocês me desculpem se isso for julgamento, eu não considero que é, porque são suas atitudes que a gente vai adquirindo confiança na outra pessoa ou não. Eu vejo dessa forma. Então vê só, o cara vai, né, com o seu namorado para um hotel e paga com um cartão de crédito clonado. Clonado de quem? E essa pessoa que foi prejudicada? Você luta tanto para ter um cartãozinho de crédito, principalmente com um limitezinho maior. É uma luta para eles te concederem isso. Quando você consegue, aí vem um cara desse luxar o luxo que você mesmo não faz para conseguir comprar sua casa própria, o seu carrinho. Aí vem um cara desse e usa. Por que a matéria não mostra esse lado? Não, eles passam por cima. Clonado. Clonado de quem? E a vítima, como é que ficou? Eu vou voltar, eu faço questão de voltar esse pedacinho aqui, ó. Eles passaram o Réveillon em um hotel de luxo em Copacabana e por lá ficaram hospedados até o dia 12 de janeiro. Foram no Réveillon, último dia do ano, vamos dizer 31, e ficaram até 12 de janeiro em um hotel de luxo, família. Não dá nem pra dizer, não, é necessidade, o cara tava sem abrigo, aí foi pra um hotelzinho. Não, o cara vai pra um hotel de luxo. Olha só que a matéria piora. Para as férias do início do ano, a dupla ficou em uma suíte de R$ 1.500 a diária, com direito à banheira de hidromassagem. Na hora do pagamento, Aro e Johnny entregaram cartões clonados para a recepção. Na semana passada, no momento da prisão, eles pagaram 6 mil de estadia em um hotel de Santa Teresa. A delegada do caso, Natasha Oliveira,
informou que os dois vão responder pelos crimes de estelionato e organização criminosa. Em depoimento, o ex-diretor da Globo e o namorado negaram os golpes. E engraçado também que não tem entrevista com eles aqui não, viu, família? Pouparam os bichinhos, né? É da Globo, né? Pra que gravar entrevista? Pra que constrangê-los? Agora o cara rouba uma galinha, né? Isso eu tenho o que dizer. E você vê esses programas, principalmente regionais, e os caras fazem a maior resenha. E eu sou a favor que faça mesmo. O cara roubou, o cara cometeu o crime, tem que ser ridicularizado mesmo. Tem que pagar mico, que é pra pelo menos, né, ver se toma vergonha na cara. Agora, quando é caras que fazem esse tipo de coisa aqui, né, que dão golpes grandes, aí esconde a cara dele, não vamos poupá-lo. Então, irmãos, esse é o tipo de mídia que se tem no Brasil. E quando eu digo que é podre, ainda tem gente que fica, nossa, é um recalcado, é porque ele queria estar na televisão. Meu Deus do céu. É a distorção total dos valores. Vamos lá. O principal trabalho de Aaron Torres no canal pago da Globo foi o humorístico Vai Que Cola, atualmente no ar em nova temporada. O seu mais recente trabalho foi na produção da série de terror Noturnos, protagonizada por Major este ano e Ícaro Silva, exibido pelo Canal Brasil. E aqui, como eu falo, meus irmãos, chega a ser patético isso. Já se encerra a matéria. Foi até difícil encontrar essa matéria aqui, porque esse tipo de coisa eles não estão interessados que vocês vejam, não. Pra que mostrar que esses meios de comunicação, que quem acompanha os nossos vídeos há mais tempo tá careca de saber, que se chama de rede de TV, se chama de programação, programas de TV, programação, a programação da Rede Podre, a programação do SBT, da Record. Por que se chama programação? É porque passa todo dia naquele horário programado, mas às vezes atrasa, às vezes muda, às vezes tem um jogo. Então o que é programado ali? Quem é programado é quem assiste. Tem esse nome de rede de televisão, rede, porque ele te prende como se você fosse um peixe. Ela te prende. Então esse tem sido o principal meio de manipulação de massa que os donos do mundo vêm usando há décadas, desde que foi inventado. É claro que no começo nós tivemos pessoas bem intencionadas, pessoas que queriam realizar um sonho, que vinham em países lá fora, ser artista e tudo, mas essas pessoas foram sendo banidas, elas foram ficando sem espaço e grandes grupos foram assumindo, apoiado por grandes empresas, que tem pessoas que não gostam que fale donos do mundo, acham que isso é conspiração. Aliás, a mídia já falou tanto que era conspiração que muitos acreditam, se acham até ridículo, né, em parar para pensar sobre a hipótese. Mas, se você pesquisar um pouquinho da história das nossas TV, você vai ver que a poderosa era a TV Tupi. Foi a pioneira, era a que tinha as novelas, era a que tinha os melhores artistas, mas de repente chegou a Globo com um investimento que dava umas 4 ou 5 Tupis, que já estava no comércio há muito tempo. Era como se os caras estivessem gravando vídeos, né? Agora que a gente tá na época de vídeo, para dar de exemplo. Você pode até colocar aí nessa engrenagemzinha, ó, diminuir a qualidade para 140p, 240p. E a Globo chegou com 4K. Então não dava para competir. E a Tupi teve que ir à falência total. A falência forçada, né? Porque o cara procura financiamento, igual a Rede Manchete. A Rede Manchete pediu um pouco mais de prazo, queria dar os seus imóveis como garantia, mas não aceitaram. Não, tem que executar a dívida aqui e vamos fechar a emissora. Porque a Rede Manchete também era uma das poucas que tinha uma programação diferenciada. Então essas coisas foram sendo feitas, meus irmãos, ao longo dos anos, e as pessoas nem sequer perceberam. Estão percebendo agora, porque tem uns poucos como a gente aqui, né, que fala, mas pagamos um preço por isso. Boicote, está numa lista negra que não permite que o nosso canal cresça, e isso torna com que outras pessoas que pudessem fazer o mesmo trabalho acabem dizendo, olha, isso aí não tem futuro, eu vou investir meu tempo, eu vou me profissionalizar nisso e vou ser boicotado, não vou ter as mesmas chances dos outros. Então o cara tem que ter coragem, ele tem que ter isso como missão. Se ele vai fazer por fazer, ele acaba desistindo no meio do caminho. Agora que as entranhas da Rede Podre de televisão estão sendo reveladas agora, só nesse último mês, família, foram grandes revelações. Nós que estamos despertos, é claro, a gente já sabia disso. Mas é muito bom quando vem do meio deles mesmo, não é? Que não fica só nas especulações, na palavra de pessoas que já saíram da emissora e etc, né? Porque sempre diz, ah, tá falando porque tá com dor de cotovelo. Aí não, você tá vendo que são casos. E lembrando do caso do outro lá, né? Do assediador lá, com a Calabresa, você fica pensando, mais um diretor, né, que tem esse tipo de índole. E eu fico pensando, se o cara tem coragem de clonar cartões e aplicar golpes em hotéis de luxo, né, que a segurança é maior e tudo, na cara dura assim, eu fico pensando, e não tô acusando até porque não posso, eu não conheço o cara e nem nada, mas eu fico pensando, de acordo com isso, o que será que esse cara exigia para poder conseguir um papel para alguém? Você consegue imaginar, meus irmãos? Eu tenho pena de quem vai atrás desse tipo de profissional, que a emissora faz questão de dar a oportunidade e colocar ele lá. Eu tenho pena, realmente tem que ter pena. E é por isso mesmo que muitos pais estão certos de não querer os seus filhos, né, principalmente o povo antigo, não queria seus filhos nesse meio. Então, mais do que certo. Temos bons exemplos aí de crianças que simplesmente se perderam na vida, né? Atores, atrizes, que é claro que não são todos, mas você vê uma boa parte deles que caíram num vício,
ou naquela palavrinha, né, na DP. É terrível isso. E eu acho, meus irmãos, que o motivo disso são esse tipo de gente, esse tipo de cara. Colocam num comando e aí os outros têm que se submeter às vontades e caprichos de pessoas totalmente sem índole. Isso também acontece na nossa política, infelizmente. Nós temos pessoas que deveriam até estar presas, mas elas estão patrocinando aí deputados, patrocinando partidos e dessa maneira moldando a nossa legislação, que hoje já não representa mais a vontade do povo. E essas coisas só vai mudar, meus irmãos. Só tem um jeito disso mudar, quando o povo despertar mesmo. Quando as pessoas entenderem que isso não é teoria da conspiração, que essas coisas que a gente fala contra as emissoras, por exemplo, não é só porque estamos recalcados, é porque de fato isso acontece, a manipulação, eles dão a notícia sim, de fatos que estão acontecendo, mas manipulam essa notícia para fazer às vezes o vilão parecer o mocinho e o mocinho parecer o vilão, o errado da história. Eles fazem isso o tempo todo. Só para encerrar o vídeo, família, eu fico vendo às vezes aqui aquele xerife do consumidor, fico vendo o Celso Russomani e os caras botam furando em lojas pequenas e tudo, mas trabalham para Edir Macedo. Quantas denúncias a gente vê aí o povo falando, né? Que foi enganado lá dentro da igreja dele, que foi induzido a fazer doações gigantescas e ficar sem nada. Outras denúncias de lavagem de dinheiro e etc, etc. E os caras não fazem uma matéria sobre isso. Não fazem de maneira nenhuma. E fazem, se ele mesmo mandar, fazer de outro pastor, como fizeram com o Valdomiro Santiago, que é outro que não presta, mas só fizeram. O Marcelo Rezende naquela época só fez porque foi mandado pelo Edir Macedo. E aí como é que esses caras podem ainda se sentir no direito de querer representar o povo? Essa é a pergunta que eu faço, meus irmãos. E faço mais uma. Como é que o povo se sente representado por esses caras? É lamentável isso aí. Mas enfim, irmãos, deixa aí a sua opinião sobre esse caso. Eu vou ficando por aqui, tá certo? Mas lembre-se que você não é obrigado a concordar comigo nunca, tá certo? Eu tô só expondo um pensamento em cima dos fatos que a gente viu aqui, mas que você pode ter uma visão muito melhor do que a minha. Então é isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. A gente volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço e tamo junto.